tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Que tal se na hora de fazer uma pesquisa na internet, em vez de utilizar os mecanismos consolidados de busca, você recorresse a um serviço estatal, uma espécie de busca-brás em que todos os filtros de controle de conteúdo já estivessem ativados. Ali você só encontraria notícias boas, nenhuma ofensa a pessoas ou grupos, apenas louvores às instituições e aos méritos do governo em trabalhar pelo nosso bem comum. Isso parece conversa de regime comunista, mas de certa forma é o que acontece no debate atual no Brasil. Estamos discutindo até que ponto o Estado deve decidir o que os seus cidadãos podem pesquisar, ler, ouvir, falar e escrever na internet. Nesta quarta-feira, o STF retoma o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Justamente aquele artigo que diz que, como regra geral, as plataformas só são obrigadas a remover conteúdos após uma decisão da Justiça. Ainda dá tempo de frear o ímpeto censório de alguns ministros do Supremo? Existe o risco de tudo isso desembocar numa busca-brás, uma nova estatal petista para buscas na internet? Isso e muito mais a gente vai discutir a partir de agora. E para isso nós temos hoje aqui no estúdio a presença de um convidado, o economista José Pio Martins. Olá, Pio, tudo bem? Bem-vindo à Gazeta do Povo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Anne Dias, como está você, Anne? Muito boa noite, tudo certo. E a participação no telão de São Paulo, o André Marcília. Salve, Marcília. Salve, Tosi, salve a todos os nossos convidados e nossa audiência. Olha, como a gente disse, o STF retoma nesta quarta-feira o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O placar está em 7-1 pela inconstitucionalidade do artigo. Ou seja, é fato que os ministros vão colocar novas regras sobre a responsabilização criminal por conteúdos ofensivos. Nesta semana, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, disse em entrevista à Folha de São Paulo que a plataforma apoia que se incluam entre as exceções do artigo 19, os crimes graves, a exploração infantil e o terrorismo. Eles se somariam à nudez não consentida e à violação de direitos autorais, que hoje já são retirados do ar pelas próprias plataformas ou mediante simples notificação extrajudicial. O Fábio Coelho, este executivo, alertou, contudo, que, a depender do volume de restrições que o STF adotar, o Google poderá optar em se tornar um pouco menos partícipe de todas as discussões que ocorrem no Brasil e nos levar, disse ele, a remover mais conteúdos no país. Bom, em relação ao posicionamento do Google, eu começo aqui conversando com o professor e economista José Pio Martins. Pio, como que você vê esse apoio a essas exceções ao artigo 19? De forma genérica, seriam crimes graves, exploração infantil e terrorismo. Essas exceções seriam cabíveis. Mas agora, quem define, né, essas exceções, exatamente o que são elas? Mas olha, o primeiro ponto a ser colocado é o seguinte: quanto mais complexa a sociedade, quanto mais tecnológica, quanto mais instrumentos à disposição da humanidade, mais difícil é fazer qualquer coisa que possa ser taxada de controle. Por quê? Use a palavra liberdade de expressão. Essas expressões muito genéricas são um problema. Liberdade de expressão. Eu sou economista. Quando uma loja anuncia na porta ali de seu estabelecimento o preço de uma blusa, ela está exprimindo uma informação. Houve uma época que, na verdade, fizeram uma lei obrigando a que as lojas colocassem as etiquetas com os preços. Então, era uma expressão obrigada. E a loja não podia recusar a não se expressar. Você imagina um mundo sem internet, sem YouTube, sem Google, sem telefone, sem celular, sem televisão, sem cinema, sem fotografia, sem teatro, sem rádio. Isso é um mundo de 140 anos atrás. E se você voltar a 150, era um mundo sequer, era um mundo que não tinha nem eletricidade. A única expressão possível de um ser humano há 150 anos, que é um tempo muito pequeno. Esses dias morreu a mulher mais velha do mundo, que era uma gaúcha, uma freira, com 111 anos, me parece, 116 anos. Então você veja, 150 anos atrás é um tempo muito curto. Pois bem, naquela época, a única maneira que tinha uma pessoa de se expressar era subir em um palco de madeira e falar para tantas quantas pessoas pudessem ouvir a voz dele sem nenhum microfone, porque não tinha nada. Então, falar de liberdade de expressão, quando você pega os filósofos, os teóricos lá da Revolução Industrial, eles tratavam desses assuntos. O Karl Marx tratou desses assuntos.
era uma coisa. No mundo de hoje, quanto mais possibilidades e mecanismos e tecnologias houver para a expressão acontecer, tão mais difícil é o controle. Ponto número 1. Todo controle é deficiente. Para começar, seja ele aceitável ou não, todo é deficiente. No momento em que nós estamos hoje, você tem, por exemplo, algumas regras que são morais. Não matar, não roubar. Você já tem na legislação brasileira difamação, você tem a calúnia, a injúria, isso já está previsto. Agora, quando você larga isso para que juízes, enfim, autoridades, legisladores, coloquem o que quiserem, daqui a pouco é o seguinte, eu divorciei da minha mulher, eu tive uma briga com ela e saiu no jornal do bairro. E aí eu digo, não, eu não aceito. Porque cada um tem suas razões para não aceitar, às vezes, expressões muito simples. Então eu digo para você o seguinte, isto é algo que por mais, digamos, discutido que seja, por mais cabeças inteligentes que venham a propor, sempre será algo deficiente, defeituoso e problemático. Então, nós estamos aqui discutindo o seguinte, o que é menos pior em tudo isso? É claro que você pregar o terrorismo, pregar estupro, pregar, digamos assim, a agressão a crianças, pregar crimes, pregar vícios, até se quiser, né? Tem lugares que você não pode pregar nada. Algumas coisas, a própria moral, nós já sabemos, mas quando se tenta listar exageradamente tudo que pode e o que não pode, qualquer que seja o resultado, será insuficiente, será mal feito e será injusto. Cometerá muitas injustiças por permitir ou por proibir. Deixa eu ouvir o Marcília sobre isso, Marcília, porque ali, como forma já genérica, né, no guarda-chuva das expressões que poderiam ter uma exceção, está ali o crime grave e até terrorismo. Mas vamos lembrar aqui que foram chamados de terroristas os manifestantes de 8 de janeiro, né? Então eles também receberiam um tratamento debaixo desse guarda-chuva de terrorista na interpretação de alguns. E o que é crime grave também? Também há interpretações divergentes sobre isso, né, Marcília? Eu estava ouvindo o Bill e ele dizia que algumas regras são morais, né? E eu fiquei pensando aqui, acho que hoje em dia todas as regras são morais, com E, né? Esse é o nosso problema. A gente passou do ponto e a voz do juiz se tornou mais importante do que as regras coletivas. Essa é a diferença. A lei ela é tão importante numa democracia, o apego à lei, o acolhimento às leis, porque as leis foram feitas por uma coletividade. A cabeça de um juiz é feita apenas pela mãe dele, pelos estudos que ele fez, pela história de vida que ele teve, e isso não importa a nós todos, ou não pode importar, ou nem ser mais importante que as demais coisas que nós temos no Estado. A lei não. A lei ela é abstrata, a lei ela não está destinada a alguma pessoa, ela não é vingativa, ela é sempre, inclusive, meu pai sempre diz que a lei é melhor que o legislador, inclusive, que a fez. E é verdade, justamente porque ela rompe o seu cordão umbilical com quem fez a lei e acaba amparando a sociedade como um todo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é por isso que todas as regras não podem ser morais. É porque a gente não pode depender da vontade de juízes para aplicar esta ou aquela regra. E hoje, aquilo que está sendo feito pela regulação vai ser sempre ruim, porque nós temos hoje intérpretes das nossas leis que são muito piores do que as leis. Esses intérpretes das leis, sobretudo os que estão hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, são intérpretes que se veem mais importante que as leis, querem recivilizar a população, como um deles já disse, ou acreditam que têm uma visão iluminista de mundo, como outros, aliás, o mesmo, já disse isso também, e isso é muito ruim. Nós não podemos nos achar melhor do que as nossas leis, porque nós somos as nossas leis. E se você não gosta delas, você vote ou se candidate e faça outras, ou brigue para que elas sejam feitas de outra forma. Então, quando a gente fala hoje em terrorismo, aí pegando o que você disse, Tosi, ou quando a gente fala
em atos antidemocráticos, colocar isso dentro de uma regulação, que é uma regulação que não vai ser mediada por um juiz, que vai ser simplesmente mediada por um robô. O robô vai fazer o lugar do juiz e retirar o conteúdo sem uma decisão judicial prévia, que é o artigo 19 sendo extirpado. Bom, no momento em que o que é terrorismo e o que é golpe, o que é antidemocrático, se isso depende de uma interpretação pessoal de determinada pessoa, se determinados juízes passaram a fazer valer o que é esse conceito de uma forma diferente daquilo que o legislador quis, nós temos um problema. O problema é a regulação estar a serviço dos juízes, não a serviço das leis, a serviço de determinadas pessoas e não a serviço da coletividade. Então, a regulação resulta em censura, porque a censura é justamente isso, quando a vontade individual de alguém se sobrepõe ao desejo coletivo dos demais de defender o valor da liberdade de expressão. O alerta ali do Google é que se a coisa ficar muito generalizada, né, essas exceções, e aí eles vão ter que derrubar muitos conteúdos, eles vão ser menos participantes como mecanismo de busca no debate público brasileiro. E aí, teremos uma busca à brasa aí, Anny? Substituiria o Google a contento? Eu acho inviável ter algum mecanismo estatal de busca para substituir o Google. Acho que isso não tem a chance de avançar. Mas o que eu achei interessante dessa entrevista do presidente do Google é que ele cita essa questão da expressão, né? Estava lembrando disso até, inclusive, na sua fala, durante as eleições de 2022. Então, antes de 2022, nas eleições existia um mecanismo através do Google para você impulsionar as buscas do determinado candidato no Google. Ou seja, se eu era candidato, eu podia ter o meu site e impulsionar algumas palavras-chave para que aparecesse o meu site com mais facilidade no próprio Google. Em 2022, ou não, 2024, se não me engano, agora nessa última eleição, o Google deixou de ter esse mecanismo, deixou de atuar nas eleições, parou de receber impulsionado, tanto nessa ferramenta de busca quanto pelo YouTube, por questões, aí o presidente diz nessa entrevista, por questões do judiciário brasileiro que estava intervindo em muitas situações e aí eles decidiram se ausentar desse processo. Ou seja, é um momento em que uma empresa grande decide estar fora do processo democrático, ainda que recebendo, ainda que com impulsionamento e tudo mais, eles se recusaram de participar, ou seja, abriram mão até do lucro, né? Porque eles falam que as empresas só prestam atenção no lucro. Ele não quis participar por questões do judiciário. E agora o que ele fala, o presidente fala nessa entrevista, é que isso vai continuar acontecendo. Se for aprovada a inconstitucionalidade do artigo 19, que diz o seguinte, o artigo 19 fala que a plataforma só pode apagar um conteúdo com autorização judicial. E agora eles querem obrigar a plataforma a apagar mesmo sem uma decisão judicial. E o Google fala isso. Se vocês fizerem isso, vai ficar tão impossível da gente manter as informações aqui no Google que o mecanismo vai ficar mais fraco, vai enfraquecer, assim como aconteceu nas eleições e assim como deve acontecer nas próximas eleições. Então, eu acho que essa entrevista ela é fundamental para a gente entender como uma grande plataforma, o Google, está falando, estou sendo impactado por uma decisão judicial do STF, que está dizendo que um artigo é inconstitucional, ou seja, como disse o Marcília, quem tem que legislar não é o STF. Quem tem que legislar, ou você vai ser esse candidato e muda a lei, ou você confia no Congresso que está lá. E aí o que o STF faz é pegar uma lei que já existe e dizer, não, esse artigo é inconstitucional. Aí eles inventam lá um monte de argumentação para limitar as plataformas. E o Google está falando, veja bem, isso vai prejudicar o acesso à informação, isso é preocupante. E eu acho que o que é mais preocupante ainda é essas pessoas que condenam o Google, que falam, não, o Google está errado, a gente tem que fiscalizar e o Google está errado. Não é bem assim, o Google é um ator relevante, está trazendo informação importante para a sociedade nesse momento, através dessa entrevista, por exemplo. Posso acrescentar Claro. que a Anny disse uma frase? Há um outro problema muito curioso. Como quem vai decidir pedir para o Google tirar qualquer publicação é o próprio interessado. Você sabe quantos milhões de CPFs, quantos milhões de pessoas falam com o Google, falam com o YouTube, falam com as redes sociais e, portanto, se cada um puder pedir para tirar aquilo que não lhe agrada e a plataforma tiver que analisar para responder se tira ou não, porque é o seguinte, eu posso dizer, tirar qualquer coisa, eu não quero que coloque foto que apareça a placa do meu carro. E aí faço lá um ofício e digo, quero que tire isso. Isso dará um trabalho tão grande para a plataforma que ela não conseguirá atender por uma razão muito simples. São milhões e milhões de pessoas que vão dirigir-se a ela e ela não terá condições. É, digamos assim, materialmente, operacionalmente, em função do volume, inviável.
Quando depende de uma autorização judicial, aí é diferente. O interessado tem que pegar um advogado, entrar na justiça, fazer uma petição e ter sua pretensão deferida ou indeferida por uma autoridade judicial. E aí a plataforma é obrigada a obedecer à decisão judicial. Mas, aí, evidentemente, você tem uma porção, digamos assim, de pedidos. Agora, se deixar para cada cidadão, cada pessoa, pedir para a plataforma e ela ter que analisar, você vai ter que ter um Google paralelo com alguns milhares e milhares de funcionários e robôs, não dará conta. Isso vai ser o caos. Esse é o tipo da medida que ela é materialmente inviável. Pois é, mas o caos está se desenhando, Marcília. Eu vou dar um exemplo pessoal de como isso tudo é muito complicado. É um negócio que ainda não tornei público, mas talvez em algum momento eu vá tomar uma medida. Outro dia, teve aquela decisão do Léo Lins, contra o Léo Lins, né, que ele pegou 8 anos de cadeia, com base em uma das leis que baseou a condenação dele, foi aquela lei chamada antipiada. Bom, essa lei antipiada, ela foi usada para agravar a pena, né? Então, ele foi condenado por 3 leis, basicamente. E essa a juíza utilizou para agravar a pena e compor a condenação. Aí eu fiz um post que ganhou bastante repercussão, e no meu post eu dizia que essa lei auxiliou a condenação do Léo Lins. E eu tomei uma checagem de uma dessas agências, e com isso o meu post ganhou uma diminuição, porque essa agência de checagem, que é inclusive ligada a um grande jornal de São Paulo, essa checagem diminuiu o meu post e foi assinalada ali como parcialmente falsa, dizendo que não é que essa lei foi usada para a condenação, essa lei foi usada para agravar a pena. Só que a pessoa que fez essa checagem é uma completa idiota e não sabia ou não sabe que agravar a pena não é um negócio descolado da condenação, a pena é a condenação. A pena faz parte da condenação. Então, se eu digo que a lei foi usada para compor a condenação, óbvio que estamos dizendo a mesma coisa quando diz que que a lei serviu para agravar a pena. A lei serviu para agravar a pena e, agravando a pena faz parte da condenação. Portanto, é um negócio óbvio, mas essa agência de checagem, ou essa jornalista ligada à agência de checagem, teve o poder de fazer essa verificação, diminuir o potencial de alcance do meu post, ter influência dentro da plataforma, no caso o Instagram, para isso, e eu, assim, fui vítima de uma ignorância jurídica de uma jornalista em nome de uma agência de checagem, e é isso que a gente vai ter no dia a dia. E aí isso que a gente tem hoje das agências de checagem, a gente vai ter, assim, a rodo, porque simplesmente isso que foi ali sinalizado como algo parcialmente falso, vai poder sinalizar como parcialmente ou totalmente falso e retirar o conteúdo, e aí eu, ou quem quer que seja, que se vire para buscar aquilo ser ressarcido, para que o post volte ao ar, ou para que você tenha novamente a possibilidade. Então, assim, imagina o ridículo de eu ter que entrar no judiciário para explicar para um jornalista o que é uma condenação. Claro que a minha preguiça, muito provavelmente, eu mesmo, depois que eu vi isso, eu fiquei pensando, no primeiro dia eu queria ir até as últimas consequências. No segundo dia eu já comecei a ter uma preguiça, no terceiro eu falei assim, deixa pra lá, esse post passou. Então é assim, no final das contas nós vamos nos acostumar a sermos censurados por pessoas que não sabem fazer esse trabalho. Porque do mesmo jeito que a jornalista não sabe o que é uma condenação e quis interferir no meu trabalho, um robô da plataforma também não sabe. E aí ou nós contratamos um advogado, ou somos advogados e vamos passar o nosso dia inteiro tentando fazer os nossos posts voltarem ao ar, ou a gente vai se acostumando, que é o que é muito mais provável e perigoso, se acostumando a ter, por essa ou aquela razão subjetiva, os nossos posts de redes sociais fora do ar. Imagina dentro de uma eleição que um post fora do ar 24 horas, 48 horas, às vezes decidem o jogo eleitoral, o quanto que não vai ser poderoso ou poderosa essa ferramenta, o quanto que isso não pode ser um perigo democrático. Vai ser uma guerra de mudos, né, na eleição, porque um vai derrubando, vai notificando o conteúdo do outro e daí ninguém fala, né, porque todo mundo vai caindo, né,
basta uma notificação extrajudicial. Bom, nessa entrevista o presidente do Google disse que a preocupação é não transformar as exceções em uma ferramenta contrária ao acesso à informação, ao jornalismo investigativo, ao humor até. Bom, a gente tem que lembrar aqui, né, que mesmo sem regras mais draconianas preconizadas pelo STF, nós já temos jornalistas sendo condenados por divulgarem notícias envolvendo o ministro do Supremo com excesso de ironia, foi o argumento utilizado. E no Rio Grande do Sul, uma jornalista e um veículo de comunicação foram condenados por expor mega salário de uma desembargadora de uma forma que teria extrapolado os limites do dever de informação e da crítica, divulgação do salário público. E ainda tivemos um humorista, né, que foi condenado a 8 anos de prisão por piadas excessivamente ofensivas. Esse campo das ofensas não parece ser muito abstrato. Como estabelecer uma regra de ouro, digamos assim, que evitasse interpretações elásticas que acabam por levar à punição do mero sarcasmo, da crítica ácida, da exposição pública de fatos que são de interesse público? Teria uma regra que ajudasse a evitar esse tipo de distorção? Olha, eu acho que a regra de ouro para evitar esse tipo de distorção é justamente não haver essas regras, não limitar a fala das pessoas. Então, esse exemplo, acho que é importante até a gente explicar o que foi esse excesso de ironia, porque ele é tão absurdo, assim, que as pessoas ainda não sabem disso tudo, acho que não teve tanta visibilidade quanto o caso do Léo Lins. Uma jornalista fez uma matéria sobre o Gilmar Mendes, porque numa determinada época, a irmã do Gilmar Mendes comprou uma universidade por 7 milhões de reais. E aí a matéria ela traz várias questões sobre o superfaturamento, sobre não ter previsão em orçamento, sobre a Assembleia não ter aprovado esse orçamento. E aí quando foi feito essa matéria com um tom meio irônico, porque o jornalista tem essa liberdade, o Gilmar Mendes entrou com um processo e ganhou em segunda instância para que esse texto fosse retirado e os jornalistas tivessem que indenizar ele em 150 mil reais. Ou seja, esse termo ironia é o mesmo termo do Léo Lins, de fazer uma piada contra determinado grupo, porque ofende, e aí a juíza, eu li também aquela sentença do Léo Lins, e a juíza ela traz exemplos das piadas que ofendem determinados grupos, assim, é algo assim inexplicável. E o próprio Léo Lins argumenta, e na defesa dele do processo, inclusive ele tem testemunhas que argumentam isso, que o humor, na verdade, para o Léo Lins é um jeito de afastar a pessoa do problema que ela tem. Então, quando ele faz uma piada com um deficiente, o deficiente ele consegue rir da sua deficiência e assim não sentir tanta dor com aquele problema que ele tem na vida dele. E ele usa testemunhas que falam isso ao longo do processo. Tudo bem, a juíza pode não gostar desse tipo de humor, as pessoas podem não gostar, só que quando a gente coloca essa linha dizendo não pode ofender grupos minoritários, como é o caso da lei anti-piada, ou não pode fazer determinado tipo de piada, tudo é passível de criminalização. Até a gente teve essa discussão aqui, né, Marcília, acho que num dos última análise que eu participei, e eu fiquei refletindo bastante também, até conversei com a Mari, que trabalha aqui na Gazeta, sobre a obra do Nelson Rodrigues, que ela vem com sátira sobre racismo, sobre pedofilia, sobre várias questões graves na sociedade, e ele fala sobre isso na obra dele, e hoje ele é tido como um dos maiores escritores do Brasil, da história do Brasil, porque ele usou de temas polêmicos para trazer conscientização para a sociedade. E aí se cai uma obra do Nelson Rodrigues para uma juíza que não interpreta bem ou que não gosta, aí o Nelson Rodrigues era outro que podia receber uma sentença de prisão. Então a minha visão ela é bem radical nesse aspecto. Eu acho que a ausência de regras nesse caso de liberdade de expressão é a melhor solução que a gente pode ter. Só uma frase, esse problema da ofensa passa pelo seguinte ponto. Ofensa é tudo aquilo que a pessoa achar que é ofensa para ela. Então, na verdade, tudo que uma autoridade, uma pessoa comum, tudo que ela achar que é ruim para ela, ela taxa de ofensa e daí quem é que vai julgar? Isso que eu quero dizer, na verdade, pode acontecer andando por esse caminho de não precisar nada, qualquer um poder reivindicar a retirada de um post, de uma informação, o volume será tão brutalmente elevado que será impraticável. E há um problema quando você quer pegar uma definição e aplicar a uma sociedade complexa, grande, diversa, em termos vários, religiosos, culturais, pensamento. Eu tenho um livrinho aqui do Hayek, famoso, chamado A Pretensão do Conhecimento. As pessoas que resolvem legislar a respeito de uma questão como essa, exatamente como essa, não tudo que é ofensa
tem que ser tirado. Mas quem conhece o que era ofensa? Eu posso listar para você tudo que eu acho ofensivo a mim. Agora, eu posso listar tudo que eu acho ofensivo para a Anne e daqui a pouco ela me diz, mas eu não acho que essas são as ofensas que eu, Anne, acho ofensivas a mim. Então, veja, isso é uma barafunda tão infernal que eu acho inviável. Sabe o que vai acontecer? O Brasil, o Marcília, que é especializado nisso, o Brasil tem um histórico de ter leis, é a história da lei que pega e lei que não pega. Há muitas leis que não pegam porque elas são impegáveis. Impegáveis, né? Não pegam porque é impossível pegar, porque elas são malucas. Então, esse é um problema. E aí é que eu vejo, para mim, essa questão é fatal. Vai ser uma confusão danada. E qual é a finalidade? Fazer justiça. Tá, mas sobre que aspecto? Quando você citou aí o caso, né? Se a meu respeito, eu sou uma figura que às vezes nem sou pública, sou dono de um comércio. Se a meu respeito alguém disser que a parede do meu comércio está suja, eu posso achar aquilo ofensivo e peço para tirar. Então, é impraticável, eles estão querendo ir a um ponto. É o mesmo caso, eu sou economista, né? Do problema da economia controlada. Você tem 1 milhão de preços em um país. Aí, quando resolveram fazer controle de preços, como é que você controla 1 milhão de preços? Seria 1 milhão de itens. Não existe bateria de computadores, e cérebros e mão de obra, seja lá o que for, para controlar isso. Por isso que o controle de preço no mundo moderno também nunca funciona. Então, tudo está dentro de uma tentativa de fazer algo impossível na prática. Olha, do jeito que está hoje, nos votos dos ministros do STF, parece que a ordem judicial só vai ser exigida realmente nos crimes contra a honra, calúnia, que são calúnia, injúria e difamação, né? Os robozinhos, os algoritmos que derrubam mensagens homofóbicas, racistas, atentatórias contra as urnas eletrônicas, contra as instituições. Será que esses robozinhos vão ser uma realidade daqui para frente, em pouco tempo no Brasil? E aí, alguém pode desfazer isso como uma mera piada, mas será que o mecanismo de busca pode bloquear a receita de uma nega maluca? Ou o debate sobre a confiança das urnas eletrônicas? Porque você questionar as urnas eletrônicas pode ser um crime grave, atentado contra a democracia, o Estado de Direito, e aí veta-se da nega maluca uma ponta, as urnas eletrônicas na outra ponta, Marcília. Deixa eu pegar algumas coisas que vocês levantaram, que são bem interessantes, e aí eu encerro nisso que você está comentando, Tosi. Primeiro, que a gente tem essa questão da notificação prévia, é parte tem ministros que entendem que certos conteúdos precisam da notificação, certos conteúdos a obrigação vai ser da plataforma de tirar sem notificação nenhuma. Então tem isso também, tem essa diferenciação, que é o que eles chamam de dever de cuidado. Olha que nome bonito para algo censório. Toda censura sempre tem um nome bonito por trás, né? Nunca ela se apresenta como censura, claro, e sempre uma finalidade nobre aparente. Então, óbvio que esse é um ponto já muito perigoso. Segundo, que você fala, Tosi, de crimes contra a honra, né, calúnia, difamação e tal, só que eles desidrataram o que é calúnia, difamação. Então, por exemplo, discriminação. Não, discriminação, se você for pensar, o que é uma discriminação? Uma discriminação é uma forma de você difamar ou caluniar uma pessoa, né, ou injuriar. Você pode, tanto que alguns crimes de racismo, né, a gente chama de injúria racial e tal. Enfim, o fato é que eles desidrataram tudo o que são os crimes contra a honra e migraram esses crimes todos para discriminação, para racismo, para esses demais crimes que aí sim vão ser trabalhados de uma forma que é sem decisão judicial. Basta a gente ver como exemplo a questão do Léo Lins. O que o Léo Lins fez poderia ter sido ofensivo, portanto, difamatório ou qualquer coisa do gênero, a certas minorias, certos grupos minoritários. Então, bom, estamos no crime contra a honra? Não, estamos na lei da discriminação. Então a gente sempre pode tirar dos crimes contra a honra e entrar na discriminação de alguma maneira para dizer que não precisa de uma decisão judicial. Então, essa questão da decisão judicial, ela cai por total. Porque o que eles estão ressalvando para a decisão é algo apenas oco. Não vai sobrar nada ali, porque tudo pode ser migrado para fora
dos crimes contra a honra. Sobre essa questão da piada também, que vocês estavam conversando, que é interessante, o Pio estava levantando uma bola sobre algo que eu falo muito. Veja, não existe piada sem agressão. Toda piada é uma agressão. A graça é justamente da piada o que há de micro, que eles chamam, né, de microagressivo. A microagressão é a essência da piada. Se você fizer uma piada em que ninguém é minimamente agredido, ela não tem a menor graça. Sim, há uma crueldade em nós quando nós rimos do outro. Nós rimos da dor alheia para que a dor de todos é uma espécie de empatia com a dor alheia quando nós rimos. Da mesma forma que quando alguém passa e cai num buraco ou tropeça, você ri. É instintivo. Você ri da dor do outro, de alguma forma simpatizando com aquilo, como se tudo fosse humano. Óbvio que se aquela pessoa cair e bater a cabeça, você vai salvá-la, mas o teu instinto faz com que você ria. Então não existe piada sem microagressão. E não existe nenhuma forma de você não ofender o outro e ter liberdade de expressão. Não existe. Outra coisa que eu também sempre digo, se a gente está aqui, por exemplo, estamos aqui nós 4, eu tenho condições de, conhecendo vocês, não agredi-los, não ofendê-los, por conhecê-los. Mas se nós estivéssemos aqui entre 1000 pessoas, ia ter gente que ia se ofender com o fato de eu existir. Então como é que eu faço para não ofender alguém? A única forma é não falar. Então se o preço de não ofender alguém é não falar, me parece que a escolha aqui não é a de não ofender, é a escolha de que a liberdade de expressão não é bem-vinda. E por fim, Tosi, em cima do que o Pio disse, em cima do que você disse, nega maluca e coisas do gênero, como é que a gente lida? Qual o lugar da subjetividade? Como é que esses parâmetros são feitos a partir da subjetividade ou serão feitos pelas plataformas ou pelo STF? E aí a minha resposta é a seguinte: nós estamos diante de um quadro elitista e moralista. É basicamente isso. Então, o que vale é o que eles acham que é relevante. Eu vou dar um exemplo prático. Pega aquilo que vai ser retirado de uma rede social e coloca dentro de um livro acadêmico. Eles não vão tirar o livro acadêmico do ar. Pega aquilo que ofende numa conversa entre usuários de rede e coloca dentro de uma palestra numa universidade federal. Eles não vão retirar aquilo da universidade federal. Por quê? Porque é elitista a forma de lidar com as redes. Os ministros entendem as redes como um lugar de extremistas, de direita e etc. Então é por isso que eles retiram. Eles não retiram por conta do conteúdo, porque o conteúdo é subjetivo. Eles retiram por quem está falando. Se aquela pessoa que está falando é alguém que eu acho indigno de estar no debate público, porque eu considero extremista, porque é alguém de direita, porque não sei o que lá, tira do ar aquilo que a pessoa fala. Vamos nos lembrar que há poucos dias atrás, uma jornalista de uma emissora disse algo que, se fosse dito por alguém em outra emissora e fosse uma pessoa de direita, a pessoa estava dando um inquérito, com absoluta certeza, com a PGR atrás ou a AGU. Então, é quem fala. A subjetividade do conteúdo nos leva, ou leva os ministros, ou essa regulação, à objetividade de quem fala. Quem fala é que vai ser punido, quem fala é que é punido. A liberdade de expressão funciona hoje assim. O processo, ou os processos, são tratados a partir de, o procedimentos a partir de quem fala. Se você é uma pessoa assim ou assado, você não pode falar. Se você é de outro jeito, você pode falar. O governo Lula lançou no ano passado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA, para o período de 2024 a 2028. O plano prevê 23 bilhões de reais. Veja o que disse o presidente Lula sobre esse plano. Será que nós, um país de 200 milhões de habitantes, um país que completou 524 anos, um país que tem uma base intelectual respeitada no mundo, esse país não pode criar seu mesmo mecanismo ao invés de ficar esperando que a inteligência artificial venha da China, venha dos Estados Unidos, venha da Coreia do Sul, venha do Japão? Por que não pode ter a nossa? E aí? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente e a gente tem de fazer com que ela gere empregos neste país, que a gente forme milhões de jovens preparados, fecha aspas. O presidente defendendo uma inteligência artificial que precisa ser inteligente, né? Que tal esse Plano Brasileiro de Inteligência
artificial é um recurso bem investido, Pio? Olha, eu falaria duas coisas. Uma frase que eu quero acrescentar àquela minha conversa: eu tenho 3 filhas. E um dia eu falei para minha mulher o seguinte, eu intuí uma coisa. Eu disse, olha, para filhos, em relação a filhos, se você quer ser obedecido, dê poucas ordens. Se você soltar dezenas e dezenas de ordens para um filho, seja de 5 anos, de 10 ou de 15, você certamente não será obedecido na absoluta maioria, porque é impossível sequer memorizá-las. Esse é um problema também que está vinculado a esse assunto. As possibilidades são tantas nessas questões todas aí de ter que derrubar, de alguém pedir para derrubar qualquer publicação, que se tornará inviável também por essa razão. E essa questão em relação a filhos é curioso. Se você der um excesso de ordens a filhos, inevitavelmente uma grande parte eles não obedecerão. Segundo ponto é a respeito da inteligência artificial. A inteligência artificial é um negócio que o mundo viu dela até hoje a pontinha de um iceberg imenso. E o Brasil viu um pedacinho dessa pontinha. É uma coisa, é mesmo aquela história que eu digo, o brasileiro é curioso. Surge um assunto de repente e dali a algumas horas tem um amontoado de supostos especialistas, jornalistas, economistas, analistas falando a respeito. Como se não fosse preciso conhecer para ter um mínimo de autoridade para falar do assunto. Sobre inteligência artificial, o que nós sabemos hoje é tão pouco, é tão mínimo, e a própria inteligência artificial, os próprios especialistas dizem que ela está tão no começo e a velocidade de evolução é tão brutal que qualquer coisa que falar em qualquer ambiente poderá ser facilmente derrubada como bobagem. É claro que é bom saber que o país vai se preocupar e vai procurar investir nisso, mas isso aí é mais uma bravata. Eu teria vontade de escrever assim, o Brasil das bravatas. É um país de bravateiros, né? Todo mundo faz bravata. Como bravata, no âmbito político, dá muito resultado ou não, né? Dá votos ou não, elas estão por aí. Então, só para encerrar esse assunto de inteligência artificial, não dizer que o Brasil vai se preocupar com isso, vai investir nisso, vai, enfim, tentar desenvolver tecnologia, está ok. Mas isso é uma coisa muito etérea. Agora, esse tipo de fala aí é apenas uma bravata, uma coisa que não é uma discussão séria. Deixa eu detalhar um pouco o que seria esse plano de inteligência artificial, né? O uso dele que o governo imagina. O governo prevê o uso da IA para modernizar os serviços públicos. Na área de saúde, fala-se em implementar processos de desinfecção autônoma de ambientes hospitalares por meio de robôs e ainda a transcrição automática do conteúdo de teleconsultas do SUS. Outras aplicações envolveriam cálculos de dívidas residuais de financiamento da casa própria, previsão do tempo precisa e localizada de áreas territoriais, catalogação de árvores na floresta amazônica, ensino de matemática no ensino fundamental, controle de estoque, de aquisição de merendas escolares. Eu pergunto, para todos esses serviços públicos, a plataforma em que eles rodam precisa ser uma plataforma concebida e desenvolvida por um governo? Não dá para usar uma plataforma da iniciativa privada? Isso faz lembrar, Pio, aquela reserva da lei da informática, né? Que tinha-se como um projeto nacional o Brasil desenvolver a sua própria informática, suas próprias empresas do setor, com a mão forte do governo, liderando essa tecnologia. O que deu a lei da informática? Daí, deixa você falar um pouquinho mais sobre isso, daí a gente vai para a Ana e para o Marcília também. Olha, muito rapidamente, primeiro, quando surgiram os robôs, a palavra robôs, eram robôs mecânicos. Eles faziam algumas atividades braçais, né, com maior repetição, uma homogeneização do que o ser humano. Então eram os robôs mecânicos. Fizeram uma revolução no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, então espalharam. Depois vieram os robôs eletrônicos, aí vieram os robôs sapiens, robôs inteligentes. O ser humano tem, simplificadamente, 2 conjuntos de habilidades, habilidades físicas e habilidades cognitivas. Pois bem, quando surgiram os robôs inteligentes, que passaram a substituir o ser humano numa pilha de habilidades físicas, o mundo se assustou. Aí nós tivemos, há coisa de 30 anos, os robôs cognitivos. Começaram, foram evoluindo, e hoje nós temos o robô cognitivo, é aquele que substitui o ser humano em atividades cognitivas, atividades inteligentes. Pois bem, o Brasil é um país, e sobretudo o setor público, quando você olha os cartórios, você olha as repartições públicas, aquela coisa toda, que não colocou sequer as tecnologias, o software que nós temos inventados já há 30 anos e sendo usados no mundo há 30 anos. Então, veja,
Eu li há coisa de 5, 6 anos, antes da pandemia, um pouco, uma reportagem do Jornal Valor dizendo o seguinte, que um dado número de funcionários do governo federal poderia ser dispensado se ele simplesmente colocasse alguns softwares que alguns países adiantados já usam no próprio setor público, como a Dinamarca, como a Holanda, como a Bélgica, Canadá, Estados Unidos. Então, veja, nós não colocamos numa série de atividades no Brasil nem sequer softwares e robôs inteligentes que já existem há 3 décadas. Então, nós estamos atrasados até nisso. E por isso eu digo o seguinte, se nós quiséssemos dar um salto, nós temos uma pilha de tecnologias antes da inteligência artificial, que é algo muito novo e que está, digamos assim, se desenvolvendo a alta velocidade. Então, esse é que é o ponto. É uma coisa muito curiosa, você tem atividades no Brasil que em outros países já foram resolvidas e, digamos assim, colocadas em tecnologia que dispensou mão de obra, produtividade muito maior, com qualidade muito melhor. Então, por isso que eu acho que essas coisas no Brasil são muito curiosas. O Brasil fala em fazer o mais sofisticado que é a inteligência artificial e, na verdade, faz pouco tempo que você deixou de pagar a conta de luz fazendo fila no Banco do Brasil. Pouco antes da pandemia, você tinha fila no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, sujeito com carnezinho para pagar a conta de luz e conta de água, porque tinha que ir lá presencialmente com aquele boletozinho de papel. O problema dessa bravata que o Pio classificou é que ela envolve muito dinheiro público alocado, né? Fala-se em 23 bilhões de reais, dos quais 22 bilhões seriam do governo para esse plano de internet de inteligência artificial. Provavelmente, talvez fique como uma bravata, isso não saia do papel, mas tem todo esse anúncio e todo esse discurso de que, por que não, nós temos uma inteligência artificial inteligente e brasileira. Uma última frase minha, para essa palavra, para não monopolizar. Faz 20 anos que o Brasil falou em colocar um número único, um documento único para o cidadão brasileiro. No começo se chamava até DUC, Documento Único de Identidade Civil. No primeiro governo da Dilma, ela lançou um programa para ter um documento único, acabar com essa história de vários números, vários documentos, era um documento único de identidade. Isso no primeiro governo da Dilma, ela chegou a montar um programa que iria ser experimentado no estado de Goiás e valer para o país inteiro, acabar com carteira de identidade, porque cada estado faz a sua, os números se repetem. Veja, nem aquilo foi resolvido até hoje. Bravatas. Olha, eu acho que a pergunta que você fez foi muito acertada. É evidente que a tecnologia ela vem para ajudar o setor público. Tem inúmeros lugares e espaços em que a tecnologia seria muito bem-vinda e melhor aproveitada. Então, quando você vai num cartório, por exemplo, cartório é o melhor exemplo disso. Você passa horas na fila do cartório para receber um carimbo para mostrar que a tua assinatura é verdadeira. Esses dias eu fui no cartório, fiz a ficha de assinatura, tive que voltar na semana seguinte para outro motivo, e aí o rapaz do cartório não queria que eu não dizer que a assinatura que eu fiz uma semana anterior não era minha. Eu falava, não, mas deixa eu ver a assinatura para eu fazer igual. Não, você não pode ver a sua própria assinatura que você fez. Não, mas eu tô com o meu documento aqui, eu mostro que seu. Não, você precisa fazer uma outra ficha de assinatura. Ou seja, é a coisa mais improdutiva que existe hoje, são os cartórios. Então, se a gente pegasse inteligência artificial, em 2 toques os cartórios iriam evaporar. E daí eu queria ver também como seria essa questão de servidores públicos, porque quando entra a tecnologia, saem boa parte do servidor público que faz papel que seria substituído. E eu sou a favor, eu acho muito importante e necessário inserir a tecnologia para aprimorar qualquer tipo de serviço público, mas não uma tecnologia estatal, especialmente falando de Brasil. Um Brasil que hoje o governo ele é completamente ineficiente em quase todos os serviços que são prestados, são mal prestados, tem excesso de dinheiro ainda, não é por falta de orçamento, é por falta de gestão. E aí o Lula dizer que quer fazer uma estatal que vai custar 22 bilhões de reais para trazer inteligência artificial para o serviço público é uma insanidade sem tamanho. Ele deveria sim se preocupar em trazer tecnologia para aprimorar os seus serviços públicos, mas não criar uma estatal. Criar uma estatal é dar mais poder, dar mais dinheiro para um governo que, além de ser ineficiente, não saber como administrar, tem chance de corrupção, é espaço para corrupção. A proposta não é exatamente criar uma estatal, mas uma série de programas de incentivo... Uma série de programas governamentais. Incentivo a ações de governo, talvez empresas nacionais que desenvolvam uma tecnologia tupiniquim, aquela coisa nacionalista, né? Como se nós tivéssemos condições de concorrer contra os principais desenvolvedores dessas tecnologias.
É só contratar. A iniciativa privada já existe uma série hoje de IAs disponíveis, IAs para serviço público. É necessário a contratação, né? Mas para isso tem que ter um planejamento, tem que entender onde vai substituir, começar um passo de cada vez. Não dá para falar que 23 milhões agora vão ser inseridos para a gente mapear a árvore na floresta amazônica. Não é simples assim, a gente precisa de mais tempo, mais planejamento e contratar a iniciativa privada e não querer que a empresa nacional desenvolva essa tecnologia, não faz o menor sentido. Marcília, e a nossa inteligência artificial inteligente, como defende o presidente? Já saímos na vantagem, né? Veja só, eu acho que esses programas, a inteligência artificial é algo muito novo, a gente não tem ainda como domá-la e também por isso a gente não tem como regulá-la adequadamente. A gente não conhece ainda, né, a ferramenta de forma correta. E quando a gente tenta regular uma ferramenta nova, a gente tende a ser também censório. Que foi o que aconteceu, inclusive, nas últimas eleições, quando o deepfake, né, que era uma ferramenta nova, foi tomada como ilícita. Não pode, é ilícito. Não importa qual uso. Essencialmente, isso aqui é ilícito, a ferramenta. Então, a gente tende a agir assim. Está errado. Por isso que a gente tem que aguardar. Eu acho que o governo, claro, tem que fazer os estímulos, concordo, a iniciativa privada, mas mesmo em alguns serviços públicos tem de se saber com o que está se lidando. Não sou contra que a inteligência artificial seja objeto de estudos públicos ou que a inteligência artificial seja estimulada nacionalmente na iniciativa privada ou programas e etc. O problema é que isso hoje, o que eu sinto, o que eu percebo, é que tem sido uma bela de uma desculpa para que o governo busque controlar a inteligência artificial, né? E esse é um problema, inclusive por meio de projetos, né? Então, esses estímulos ou incentivos, o que eu sinto é que o governo ele quer participar, né, sentar na janelinha, vamos dizer assim, do avião da inteligência artificial para controlar o processo criativo e até mesmo o processo regulatório. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. O governo ele precisa estimular do ponto de vista do mercado, que novas ferramentas surjam, que novas empresas de IA surjam, que novas funcionalidades possam existir, que o governo se valha e utilize. Não acho ruim que os tribunais usem ferramentas de IA, não acho ruim que isso seja uma realidade de todas as pessoas. A gente não pode também aqui no Brasil viver, nós usamos uma ferramenta e queremos condenar o Estado a não usá-la, mas não dá para fechar os olhos para o fato de que o governo quer criar controle. E aí vem agência reguladora, aí de um troço que ninguém sabe ainda o que é, né, a gente ainda não sabe muito bem de que maneira lidar com as ferramentas de inteligência artificial e já querem fazer uma agência reguladora. A agência reguladora, inclusive, da inteligência artificial, tem sido cogitada para ser a mesma agência que fiscalize as plataformas nas redes sociais depois da regulamentação. Então você percebe onde que a coisa vai? Você vai para o projeto, os projetos que hoje estão tramitando dentro do Congresso a respeito de inteligência artificial, vira e mexe quando eles dão uma andadinha, você olha, epa, alguém enfiou ali no meio alguma coisa para censurar redes sociais, no meio do projeto de inteligência artificial. Vocês entendem? É nesse caminho que a gente tem que tomar cuidado, porque me parece que o estímulo à inteligência artificial dentro do governo é muito mais uma malandragem para controlar as nossas inteligências orgânicas. Tem um aspecto saboroso nessa história da proposta do governo de inteligência artificial Tupiniquim, que no plano um dos pontos altos é desenvolver soluções e padrões usando a língua portuguesa como matriz. Na justificativa do projeto está a seguinte afirmação: esses modelos de linguagem podem ser objeto de exportação, garantindo de saída os 9 países da comunidade dos países da língua portuguesa. Ou, numa projeção mais ambiciosa, a criação de termos e expressões que podem ser adotados por países de diferentes línguas, desde que as soluções de IA desenvolvidas no Brasil confirmem-se úteis para o restante do mundo. Fecha aspas.
quem diria, soluções de IA do governo brasileiro ganhando o mundo, cuidado à concorrência, né? E assim, desenvolver uma inteligência artificial em língua portuguesa como se hoje a língua fosse uma barreira. Hoje você acessa um site do Cazaquistão, um site da Rússia, e o mecanismo de busca já te apresenta a versão daquele site na tua língua, né, Pio? Isso aí é um delírio. E eu me preocupo quando o delírio é sincero. Quando ele é malandro, você sabe que ele não vai sobreviver. Porque eles começaram um assunto e terminaram nessa questão da língua portuguesa, que para mim é um grande delírio. Ele nem cabe, digamos, um comentário ligado a um assunto tão complexo. Até pegando o que a Anne falou aqui, um certo dia eu vi aí um sujeito até inteligente, uma autoridade, dizia o seguinte: olha, se nós começarmos a colocar tecnologia em tudo, e citou o exemplo de cartórios, haverá um desemprego de não sei quantos milhões de funcionários públicos. E isso será um grande desemprego para o país. Mas o sujeito não entende o seguinte: se o governo dispensar 10 burocratas porque colocou um sistema inteligente num serviço, ele pode contratar 30 policiais. Porque geralmente o burocrata ganha mais do que o policial. Ou pode contratar mais enfermeiros, mais agentes de saúde, com aquele dinheiro. Então veja os argumentos. E o Marcílio tem muita razão. Tudo que se faz no setor público brasileiro tem sempre dois vieses. Um viés de controlar, né? E ele tenta dizer como é que eu vou controlar isso, né? E o segundo viés é, na verdade, dizer o que a sociedade tem que fazer. Essa mania de tutelar a sociedade em tudo. E todo mundo sabe que governo tem limitações seríssimas para tudo. Então, e emperra o funcionamento do país. Você citou aí, até hoje, a Companhia Brasileira de Computadores, chamada Cobra, que foi inventada no Brasil em 1974, para ser a única companhia autorizada a vender computador, fazer computador, desenvolver tecnologia genuinamente nacional, criar a Lei de Reserva de Mercado de Informática. Até hoje ela existe, é propriedade do Banco do Brasil. O Brasil só não ficou mais atrasado em computação por causa do contrabando. O contrabando prestou um serviço ao país nesse ponto. E essa lei só acabou mesmo lá no Collor, naquela coisa de jogar tudo fora. Então, era o mesmo discurso. Se você pegar os discursos daquela época, 1974, 75, a respeito da Lei de Reserva de Mercado de Informática, era isso. Inclusive falava em segurança nacional, em defesa contra invasão inteligente de outros países. Entendeu? Isso, na verdade, para mim é uma grande malandragem. Agora, o problema é que há malandros que falam isso com sinceridade, eles acreditam nisso. Aí é problemático. E quando ele sabe que ele está falando algo absurdo, uma hora ele para, né? Chamou a atenção ali do serviço do contrabando para o país, né? Uma contribuição que a gente deve essa para os contrabandistas do Paraguai. Os computadores, então, né? sim. O próprio governo tinha computadores, máquinas que eram contrabandeadas. A Receita Federal apreendia esses computadores e daí dava o destino, usava nos seus próprios escritórios, e aí descobriram que, opa, isso aqui funciona melhor do que esse negócio que é a Cobra, né? Cobra desenvolveu. Cobra, ela ainda está viva ainda. Ela não foi extinta. Essa cobra não ela foi morta. Ela pertence ao Banco do foi Brasil. morta. O Banco do Brasil usou para os trabalhos dele. Mas a reserva de mercado morreu, né? Mas atrasou o Brasil em 15 anos. O Marcília, o Pio comentou também ali do problema quando as pessoas são sinceras nessas afirmações esdrúxulas aí, né? De criar um programa, uma inteligência artificial em língua portuguesa exportável, quiçá até para os países de outras línguas, porque esses aplicativos vão ser inovadores, vão ser disruptivos. Eu acho que a gente podia chamar para esse debate o Haddad, que se espantou outro dia com a possibilidade do vídeo ter mais de 300 milhões de visualizações, não é? Já que não tinha tudo isso de gente no Brasil, e muita gente falou, ele não sabe diferenciar visualização de alcance, e não só, ele não sabe, inclusive, que fora do Brasil tem gente que fala português, né? Então falta ali um pouco de inteligência orgânica ao Haddad, que talvez pudesse ser suprido por essa inteligência artificial aí que o governo está criando. E aí você me pergunta, é sincero? Bom, eu acho que toda tolice e toda ignorância é sincera. Você sabe que uma coisa que meu pai sempre diz para mim, e eu guardo,
é o seguinte: por trás de uma burrice, sempre tente encontrar alguma inteligência por respeito ao ser humano que está proferindo aquela burrice. E a gente tenta sempre encontrar, mas às vezes não, é uma burrice sincera apenas. É só tolice, na maior parte das vezes. Olha, tem uma pressa aí da AGU, né, Advocacia Geral da União, para regular as redes sociais. Ela pediu para o STF, inclusive, que apressasse esse julgamento que está acontecendo. E em fevereiro, a AGU pediu a retirada de um vídeo que teria sido alterado com o uso de inteligência artificial. Só que ao analisar esse vídeo, a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, verificou que o conteúdo não tinha sido manipulado. A remoção que pretendia a AGU mirava um conteúdo totalmente legítimo. A gente sabe que a inteligência artificial é capaz de fabricar vídeos muito próximos da realidade, né? Nesse ponto, como que seria a melhor forma de lidar com os conteúdos falsos? Eu dou um exemplo aqui. No início do ano, essa mesma AGU notificou o Facebook para remover o vídeo manipulado do ministro Fernando Haddad, que o Marcília citou aí, em que ele aparece defendendo a criação de um imposto sobre animais domésticos, sobre os pets, e também um imposto pré-natal, antes da mulher dar à luz ao filho. Está na cara, quero crer que isso é uma piada, quase um meme, mas pelo simples fato de ter alguém que acredite nessa trollagem como se fosse verdadeira, a trollagem deve ser proibida, né? É a tal proibição da fake news. Não, isso aqui é piada, isso aqui é uma trollagem. Não, mas as pessoas acreditam. Como o Haddad e a AGU falou, não, as pessoas estão acreditando nessa trollagem, então ela tem que ser cancelada, tem que ser retirada do ar. É desconfiar muito da inteligência das pessoas para rir, para diferenciar o real do imaginário, do que aquilo foi criado. Está na cara que, por exemplo, esse imposto sobre os pets é uma piada, se bem que não sei se é tão evidente assim que é uma piada. Sabe qual é o problema? Quando alguém num posto, por exemplo, de presidente da República, fala algo que é, em geral, inacreditável, mas ele falou, aí, portanto, tem que ser verdadeiro, isso contribui para legitimar aqueles que acreditam numa fala dessa como do Haddad. Quando a Dilma falou em estocar vento, e quando ela falou que não iam fixar meta nenhuma, mas quando atingisse a meta, dobraria a meta, aquilo passou a ser possível um presidente da República falar, porque ela falou. Então aí a sociedade que acredita nessas coisas absurdas tem uma certa razão, porque ela já tem o exemplo de alguém num cargo até superior ao Haddad. Então esse é o problema. Eu costumo dizer que o governo, toda vez que ele age, ele está cometendo um ato pedagógico. Eu sou economista e quando o governo começou a dar calote em dívida pública, eu falei, vocês vão ver o número de calotes em dívidas privadas. Porque o sujeito que é privado disse, se o governo tem o direito de dar calote em uma dívida, de romper um contrato legítimo, juridicamente válido, por que que eu também não tenho? Então, toda vez que o governo toma uma decisão qualquer, por exemplo, uma moratória internacional, ele tem uma ação pedagógica sobre a sociedade. As pessoas dizem, bom, se o próprio governo faz isso, eu estou legitimado. Isso é uma coisa que eles não entendem. Isso vale para esse tipo de questão. Quando um presidente da República tem o direito de dizer barbaridades, como a Dilma dizia, qualquer pessoa comum diz, por que eu não posso dizer? Eu não sou nem chefe de departamento, quanto menos presidente da República, e um presidente da República disse. Então veja o efeito deletério educacional negativo que tem uma ação desse tipo de pessoas que chega nesses cargos públicos tão elevados e fazem isso, né? Perfeito. Essa história do animal, a gente não pode nem falar muito alto, porque senão o Haddad escuta, porque acontece em outros países, inclusive na Eslováquia. Eu sei que eu tenho um amigo de lá que me contou que lá, quando você tem um animal, você tem que registrar no governo e pagar um imposto todo ano, e daí muitos... Posso te cortar? Eu fiz um curso de administração tributária na Alemanha, um ano antes de cair o Muro de Berlim, e lá eu estudei o imposto de cachorro. Então, existe na Europa isso. Agora, aí tem que explicar por quê. Os cachorros faziam sujeira, tinha uma máquina da prefeitura que vinha limpar, então eles tinham uma coleira, tipo um IPTU de cachorro. Perfeito. Exatamente. Existem outros países e a gente não quer dar ideia para o Haddad, né? Porque senão ele vem com essa ideia. Mas o que eu penso sobre esses vídeos, né? Hoje é muito comum, tem vários vídeos de inteligência artificial com pessoas falsas, o que eu mais vejo de piada, fazendo
claramente piada, na minha visão são piadas, mas claro, isso pode vir a ser uma notícia irônica, como esse caso, e como é que a gente diferencia? Eu vejo que é uma etapa da sociedade, né? Como a gente estava comentando, no passado era muito difícil a gente ter acesso à informação, aí eis que surge a imprensa, aí vem um jornal impresso, a informação vem só com o jornal impresso. Hoje em dia a gente tem rede social, então a informação vem no WhatsApp, e aí no início do WhatsApp veio muito essa história de fake news, e todo mundo caía em qualquer texto do WhatsApp. Aí aprenderam, não, veja bem, precisa ter uma fonte, precisa ter um jornal sério. Então a sociedade já se adaptou, por exemplo, às fake news do WhatsApp. Nem todo mundo, é óbvio, mas não tem como a gente obrigar todo mundo a validar o que ele recebe pelo WhatsApp. E eu vejo que essa parte de vídeo de inteligência artificial é a mesma coisa. A gente vai entrar, estamos entrando nesse momento em que a sociedade vai ter que começar a distinguir o que é IA, o que é uma piada, do que é real, ou do que é uma informação que se usa de inteligência artificial para passar uma informação real, como acontece na Venezuela, por exemplo. Os jornalistas, eles se uniram para criar uma inteligência artificial com cara, né, uma pessoa falsa, um jornalista falso, para noticiar para a população a notícia, porque se o jornalista noticia, ele é preso, ele, enfim, sofre perseguição. Então é um momento de adaptação da sociedade, não vai ter um método, uma lei, não é por lei que se resolve o problema, tudo é uma adaptação social. Existe uma máxima, talvez o Marcília saiba, o pensador aí, de que não se combate a mentira proibindo a mentira, né, mas expondo cada vez mais a verdade, contrapondo com a verdade, Marcília. Veja só, a gente no Brasil sempre tem o costume, né, é uma visão um pouco patriarcal, paternalista, né, de se tem alguém que é burro, todo mundo paga o pato, né? Pô, o cara não consegue entender ironia. Bom, então vamos lá, vamos condenar a pessoa por excesso de ironia. Pô, mas ironia não é ilícito? Por que eu vou ser condenado? É porque tem gente que não entende. Pô, mas eu pago o pato do cara que é burro? Então, no Brasil, essa é uma mania. Há um tempo atrás, teve um gênio aí que fez um projeto de lei para acabar com o acento indicador de crase, porque as pessoas não sabiam usar e, de segundo a cabeça desse parlamentar, a crase humilhava as pessoas, porque ninguém sabia usar, então era uma forma de você humilhar a pessoa. Quer dizer, ao invés de você se preocupar em ensinar o sujeito a usar a crase, você quer acabar com a crase e punir todo mundo em nome de alguém que é burro, ou que não tem uma formação, ou que é ignorante. Então a gente, num país como o nosso, que a gente se orgulha da ignorância, a gente acha bonito a ignorância, a gente acha bonito não sabe falar, a gente inclusive dá cargos públicos para essas pessoas, altos cargos públicos para essas pessoas. Num país desse, não é absurdo pensar que se alguém não entende alguma coisa, a gente tem que tirar do ar. Então, se alguém não entende alguma coisa, a pessoa precisa aprender a entender e não tirar do ar. Mas é uma lógica óbvia, é uma lógica infantil quase, né? Pô, você não sabe um negócio? Então eu vou te ensinar aquilo, eu vou resolver isso com educação, eu vou investir em educação e não investir em retirar do ar, punir todo mundo, ninguém mais pode ter acesso àquele conteúdo, porque alguém não entendeu. Se for assim, então se alguém, por exemplo, der um golpe em alguém, e não é longe de pensar isso que eu vou dizer, se alguém dá um golpe por meio do celular, pune-se o celular, ninguém mais pode ter celular, ou ninguém mais pode vender nada, ou pune-se a plataforma que quer, que viabiliza o golpe, ou pune-se a plataforma que viabiliza a liberdade da expressão da pessoa que mentiu. Você entende? É esse o raciocínio que nós fazemos aqui. É um raciocínio de acolhimento da ignorância. A ignorância aqui no Brasil não é vista como um mal, não é visto como algo que deve ser combatido e evitado. Não, a ignorância é que deve ser aplaudida, é constitutiva da nossa nação, e todo mundo que não é ignorante paga o pato dos que são. Esse é o raciocínio que está por trás disso, né? E é um raciocínio burro, claro, é um raciocínio que nos deixa estagnados na ignorância. Todos nós ficamos no nível do ignorante quando um conteúdo nos é tirado da frente dos olhos porque alguém não entendeu. Você percebe? E outra, que é pior ainda, quando você tira do ar algo que supostamente é mentira, você pressupõe que aquela pessoa que está tirando sabe o que é a verdade,
Não tem como você tirar a mentira do ar se você não sabe a verdade. A verdade é o oposto da mentira. Se você reconhece a mentira, você é o detentor da verdade. E aí nós temos aqui os ministros do STF, as plataformas de o governo, a AGU e etc., como substitutivos da verdade, porque são eles os que vão nos dizer qual é a verdade, portanto, podem apontar qual é a mentira. E isso é um perigo muito grande. Platão, Aristóteles passaram a sua vida e não encontraram o conceito de verdade, mas talvez agora então a AGU e o ministro Barroso, o ministro Moraes possam substituir o Aristóteles e Platão na sua grande sapiência. Eu acrescentaria uma frase que é gozativa, mas é didática. Existe aí uma série de medidas, mais ou menos aquela tese de culpar as árvores pelo incêndio na floresta. É um pouco isso que diz o Marcílio, né? Você pratica um crime com o celular, então nós vamos banir o celular. Na verdade, a solução é errada, né? Em relação a um problema, se é que o problema existe. Isso é hábito brasileiro. Quer dizer, em outros países também deve haver, mas aqui é um pouco exacerbado. Eu queria ouvir o Pio sobre aquilo que você tinha comentado aqui antes de entrar no ar, né? Que, Otosi. Diga, Marcília. Outra frase é a história de você pega a mulher com a amante e vende o sofá, não é? Tem aquela piada. Isso talvez possa entrar nessas analogias. No mesmo raciocínio. Mas eu queria ouvir do Pio daqui a pouco aquele comentário teu sobre o que é crime grave, né? Você falou assim, o adjetivo é meu, eu coloco onde eu quiser, né? Você comentou antes, queria que você trabalhasse um pouquinho sobre isso em relação à regulação das redes sociais. Mas antes, deixa eu só convidar os nossos espectadores que acompanham a Última Análise a serem assinantes da Gazeta, porque a Gazeta se mantém e mantém programas como o nosso Última Análise através de seus assinantes. Um jornal que é um porto seguro para quem valoriza a liberdade e os princípios que constroem uma sociedade justa e próspera. Então, junte-se à Gazeta do Povo, aqui você vai encontrar jornalismo corajoso e independente que respeita os fatos. Tudo isso por um valor simbólico, R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses, isso dá menos de 7 centavos por dia. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta pelo QR Code ou pelo link na descrição. Pio, crime grave, né? Não, eu tenho uma preocupação com legislação e com regulamentos, que é o seguinte: toda vez que você precisa adjetivar qualquer coisa, é um drama, porque os adjetivos podem ser, digamos assim, graduados, ou colocados em gradação, colocamos assim. Então, quando você fala crime grave, o problema todo é o seguinte: o que é crime grave? Tem uma outra expressão, por exemplo, crime cruel. O sujeito assassinou um outro, ele deu uma facada. Mas se ele der 18 facadas, diz que foi um excesso de crueldade. Aliás, ainda põe a palavra excesso no adjetivo cruel. Veja a dificuldade, né? Crime cruel, ele agiu com crueldade, mas aquele agiu com excesso de crueldade. E você tenta classificar isso para fins, por exemplo, de estabelecer penas, de estabelecer multas. Isso eu trabalhei como gestor educacional, né? Os alunos cometem as mais variadas faltas. Aí você tem que colocar falta leve, falta média, grave, gravíssima. É um drama, porque onde é que está a linha divisória? E toda vez que o governo se mete a colocar a linha divisória em adjetivos que são qualificativos, mas não quantitativos, esse é o problema, Tosi. Aquilo que não pode ser quantificado é um drama de você colocar, digamos assim, a linha divisória. E toda legislação que tenta fazer isso cria um problemaço. Um problemaço para quem vai obedecer, para quem vai fiscalizar, para quem vai punir. E isso me preocupa. Me preocupa porque coloca, não, é crime grave, é potencialmente ofensivo, essas expressões todas dão margens, né? Você estava comentando aqui a história da condenação do Léo Lins, né, que a juíza escreveu aqui. Então, e fica ao arbítrio. E aí você vai, outro dia eu li, o Marcílio deve saber disso, num jornal, que o Brasil teria há 3 anos atingido 100 milhões de processos tramitando na justiça brasileira. 100 milhões. O CNJ teria divulgado isso e eu achei que aquilo até não fosse verdade, porque me assustou. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, tem um monte de criança, quer dizer, 100 milhões de processos. Então, o que é isso? É, digamos assim, um esgotamento, congestionou de tal forma que essa máquina não anda, é impossível ter solução
para todos 100 milhões de processos em tempo razoável e de maneira, digamos assim, que a justiça seja minimamente razoável. E esse é o problema de quem tenta controlar excessivamente. Né? Aquela brincadeira que eu fiz, né, que se você quer ser obedecido em relação aos filhos, dê poucas ordens. Em legislação é assim também. Um dos problemas, ou seja, olha, a legislação tributária brasileira, um dos problemas é que é impossível alguém conhecer toda a legislação tributária sobre qualquer assunto e cumpri-la exatamente em todos os seus detalhes. Então, o Brasil é um país judicializado previamente. Você faz qualquer coisa, é possível, né? Não tem aquela frase daquele Beria lá, o russo, que dizia, mostre-me o homem, diga-me e eu arrumarei o crime. Mais ou menos assim, né? Diga o nome do homem e eu arrumarei o crime. Então, aqui no Brasil é possível fazer isso. Uma legislação dessa, sobre controle de redes sociais, vai exatamente, mostre-me o homem e eu arrumo um crime. E os ministros vão retomar o julgamento amanhã, mas o caminho está decidido. Eles vão fazer a regulação, agora vão ter que, como é que se chama isso? Calibrar, não é calibrar, é outro termo. Modulação. Né? Modulação do que serão essas novas regras. E parece que existe aí uma insurreição desses ministros, e não só dos ministros, mas também do governo Lula, da AGU, contra a mentira. A mentira que está entre nós há tanto tempo, né? Eu estaria lá no pecado original até. A começar pelo primeiro mandatário, né? E aí, de repente, vamos resolver o problema da mentira para sempre através de uma regulação, através de normas estritas que vão interditar o debate público para muitas coisas, né? Só uma observação. O presidente Lula confessou em televisão que ele mentia no exterior sobre crianças de rua no Brasil. Ele é que falou. Sou eu que estou falando, não. Deixa eu falar mais um pouquinho da Advocacia Geral da União aqui, porque a outra Big Tech, a Meta, né, que eu já disse aqui é dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, se posicionou também contra esse endurecimento da regulação das redes sociais. E a Advocacia Geral da União tinha pedido, como eu lembrei também anteriormente, urgência ao STF para análise dessas medidas de responsabilização das redes. Curiosamente, a AGU acusou as plataformas de omissão diante de conteúdos violentos e ilícitos. E esse é o mesmo argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes durante seu voto no julgamento. Ele criticou as redes sociais por não terem derrubado as lives feitas por manifestantes do dia 8 de janeiro. Na lógica de Moraes, da AGU também, as lives parece estariam com os dias contados no país. Se a pessoa fizer uma live para transmitir um tumulto em praça pública, essa pessoa estaria cometendo um crime? Ou a rede social, a plataforma, teria que derrubar aquela live, aquela transmissão, porque ali estaria uma apologia à baderna, só pelo fato de estar transmitindo aquilo? Isso foi o que o Moraes colocou afirmativamente durante o voto dele ao analisar os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Então seria o fim das lives, ou pelo menos as lives sob um filtro muito rigoroso de censura. A gente comentou isso já antes, né, Marcília? Mas as lives, chegar ao ponto de ameaçar as lives, claro que isso eu imagino que não aconteça, mas mostra o tanto de irracionalidade desse debate. Isso mostra, Tosi, como toda a censura, né, a gente sabe como começa, a gente não sabe onde acaba, nem como. Então, é óbvio que essa regulação das redes vai, em algum momento, atingir a imprensa, a grande imprensa, chamada imprensa tradicional, a imprensa corporativa, como queiram, não interessa, vai atingir. E uma das boas mostras é essa fala do Moraes durante o voto dele. O Moraes está tão obcecado com o negócio do dia 8 que ele conseguiu botar um vídeo do dia 8 no meio do julgamento sobre regulação. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas ele conseguiu. E esse vídeo ele disse isso mesmo. Olha, eu estou aqui, as plataformas não fizeram nada para coibir. E coibir o quê? Coibir a veiculação daquele material. Então, o que ele desejava é que as redes sociais tivessem tirado aqueles vídeos do ar, porque aqueles vídeos estariam instigando novos manifestantes a irem à Praça dos Três Poderes e etc, etc. O que, aliás, é uma coisa curiosa,
porque se todo mundo ali fazia parte de uma organização criminosa, armada inclusive, não sei como você chamaria novas pessoas por conta das imagens. Afinal de contas, se você tem uma organização criminosa assaltando um banco e filma, eu não acho que ninguém se sente compelido a ir no banco, né? Se é uma organização, se estão organizados, não vão admitir novos membros, não é? Não é assim que funciona uma organização? Para você entrar numa organização, não é simplesmente aparecer lá. Então, enfim, já tem essa contradição. Mas seja como for, o ministro Moraes acena para a possibilidade que amanhã uma emissora esteja transmitindo uma manifestação ao vivo e também seja censurada, ou espere que isso não seja feito por uma emissora, espere que de repente um jornal não possa transmitir. Qual a diferença de um manifestante nas redes sociais transmitir o ato e uma rede de televisão transmitir ao vivo? Muitas vezes os jornalistas estão no meio da multidão, com os celulares, inclusive, e transmitindo também para as suas emissoras, grandes ou pequenas, não importa, por meio de redes sociais. Hoje em dia tem uma pesquisa recente que foi feita que estima que 80% da audiência dos veículos de comunicação tradicionais vem das redes sociais. Óbvio. Quer dizer, você já viu alguém em sã consciência entra na internet e digita www. E o nome do jornal? Claro que não. Você vê na rede social e da rede social você vai para o site do seu jornal, do jornal preferido, do jornal que você quer ler a notícia ou ver o vídeo que você está tendo acesso pelas redes sociais. Então a rede social é uma ferramenta de chegada, de acessibilidade ao veículo de comunicação, e tudo isso seria ou será até perdido, porque é óbvio, o próprio voto dos ministros reconhece uma equiparação entre imprensa e rede social. É óbvio, a censura às redes sociais vai cair amanhã no colo da grande imprensa, que está aplaudindo a censura às redes sociais. Então, isso vai acontecer, muito provavelmente também em algum momento, com juízes de primeira instância. Daqui a pouco a gente tem decisões que usam esse mesmo raciocínio para livros, e assim por diante. A gente teve já, inclusive, essa semana, a Anatel fez um pedido querendo suspensão do Mercado Livre e da Amazon, porque havia produtos piratas sendo vendidos dentro da plataforma. É o mesmo raciocínio. Se a plataforma pode ser punida pelo conteúdo do usuário, a plataforma pode ser punida pelo vendedor que vende produto pirata. Você percebe? É o mesmo raciocínio. Nós vamos atingir não só a liberdade de expressão, nós vamos atingir a liberdade econômica, a livre iniciativa, nós vamos acabar com o país de uma forma geral. Anny, o problema parece ser quando você começa a abrir uma série de exceções e a enxergar as coisas de uma forma diferenciada, conforme o critério deste ou daquele outro, conforme esse ou aquele se ofendem, as exceções viram uma confusão danada e aí é um vale tudo, como disse o Marcílio, né? Começa a abrir porteira. Perfeito. Com base na interpretação do juiz, né? Esse caso do Léo Lins, eu acho que ele foi importante até para a gente ver o quão escrachado é isso mesmo. Nesse caso, a lei antipiada, ela diz que não pode fazer ofensa a grupos minoritários. E quem define o que é grupo minoritário é a juíza, a depender do caso. No caso do Léo Lins, ela elenca na própria sentença uma série de piadas, e piadas, assim, sutis, piadas que ele faz piada com pessoas gordas, enfim, coxinha, umas piadas, assim, não são piadas absurdas como a que a gente vê os exemplos mais escrachados do Léo Lins. Não, são piadas simples. Ela lista uma série de piadas e fala, ele está ofendendo essa série de grupos minoritários, que ela determina como grupos minoritários. Então, tá aí o problema da exceção. A exceção, ela dá ao burocrata, né, que é quem está ali tomando uma decisão de dizer o que é certo ou errado, ao poder de interpretação, o que é insano. Não é uma juíza que tem que determinar o que é ofensivo ou não. O ofendido pode eventualmente pedir uma indenização, algo assim, porque a gente já tem leis para isso, a gente já tem o crime de calúnia, difamação e injúria. Mas uma juíza determinar sem ser motivada pelo suposto grupo minoritário, isso é absurdo. E aí, Tosi, a sua pergunta anterior me fez refletir um pouco sobre o papel das redes sociais em regimes autoritários, né? A gente vê, por exemplo, o caso da Venezuela.
Eu tenho uma amiga na Venezuela que ela usava muito as redes sociais para denunciar o regime de Maduro. Até eu conversava com ela, falava, você não tem medo? Aí ela falava, não, eu preciso fazer isso. E denunciou tanto, fez um último vídeo denunciando uma ação governamental que estava prendendo opositor, que no dia seguinte bateram na porta dela e sequestraram ela. E ela fez uma live, Tosi, inclusive, sobre o poder das lives. Ela fez uma live mostrando o próprio sequestro. E ela foi sequestrada, infelizmente está presa até hoje, mas a live dela viralizou tanto e todo mundo repostou, apareceu até no Jornal Nacional, Fantástico e tudo, aqui no Brasil mesmo ganhou visibilidade, que ela se tornou um ícone, ela se tornou alguém mais conhecida dentre os milhares de prisioneiros políticos, ainda segue presa, mas assim, a live, ela foi um fator de proteção para ela naquele momento. Então a gente vê isso também, é um jeito de você restringir as pessoas, porque quando você filma uma situação ao vivo, você está expondo ali uma situação que está acontecendo com você está expondo um abuso policial, você está expondo, enfim, como a gente viu lá, o Bolsonaro que recebeu o ofício da oficial de justiça na UTI, filmaram ela, daí falaram, não pode ser filmada. Como não pode ser filmada? É uma maneira de se proteger também você filmar um agente público em uma ação pública. Até tem a discussão de câmeras de policial, enfim, não é a mesma situação. Mas eu vejo que as redes sociais hoje, elas são uma maneira que as pessoas se protegem das autoridades e as autoridades têm medo desse tipo de situação. As autoridades têm medo de você poder criticar livremente, de você poder expor, de você poder filmar, de tudo isso acontecendo. Então, por isso também é um dos motivos que levam os juízes a fazerem isso. Os juízes não, os ministros. Posso fazer um comentário sobre o que a Anne falou? Essa história de que a juíza que define quem é minoria afetada, quem é minoria mais ou menos afetada, quem é minoria não afetada. Esse mesmo autor, que é um gênio da economia e do direito, da filosofia, Friedrich Hayek, que escreveu, isso aqui é um resuminho, do livro A Pretensão do Conhecimento, para mostrar que essa pretensão da sociedade, das pessoas, das autoridades, essa pretensão de conhecer é uma arrogância. E um dos maiores livros dele, talvez um dos últimos, um livro grande, ele viveu bastante, morreu em 92, com quase 90 e poucos anos, né? Chama-se A Arrogância Fatal. Isso é uma arrogância. Essa pretensão de conhecer o que é minoria, o que é ofensa à minoria, essas coisas todas que você acabou citando, é uma arrogância. O problema é que essa arrogância, quando está nas mãos de autoridades que têm o poder de interferir na vida da sociedade, nos usos, nos costumes, como é essa legislação aí, é nociva. E o Hayek tratou muito disso na economia. Um dos grandes problemas do comunismo, que queria tudo estatizado, era uma pretensão do conhecimento e uma arrogância fatal, porque isso é impossível, você controlar 100% a economia de um país, por mais brutal e ditador que seja o governo. Isso vale para tudo. Então, esse tipo de postura é a pretensão do conhecimento de tudo e é a arrogância fatal, uma arrogância de que pode controlar, não pode. A sociedade é tão complexa, tão diversa, tão variada, que é impossível você imaginar qualquer sistema de controle que tire todos os pecados, até isso, né? Todos os pecados, todos os erros, todas as coisas ruins, não tem como. E quanto mais controle, quanto mais extensa for uma Constituição, quanto mais extensas forem as leis, não é isso também mais um indicativo de que essa sociedade não está tão desenvolvida? Pode parecer diferente, né? Quanto maior for a tua legislação, mais detalhada nos mínimos pormenores, daria a impressão de que é uma sociedade super desenvolvida, não seria o contrário? Não, na verdade, se é tratar a sociedade como um bando de bebês imbecis, um pouco que Marcília falou, a história da educação, né? Eu brinco, né? Os 3 torturas da língua portuguesa para qualquer ser humano aqui no Brasil é vírgula, hífen e crase. Então vamos eliminar vírgula, hífen e crase. Então, esse é que é o problema. Aliás, isso é um tipo de característica de país subdesenvolvido em que as autoridades se pretendem tutores de todos os atos e atos, todos os fatos e atos das pessoas e da sociedade em geral. É um atraso. E quanto maior é o número de regulamentos, quanto maior é o número de leis, quanto maior é o número de coisas que as autoridades têm que controlar, menos funciona. A gente tem um momento de dicas de leitura, de séries, de filmes, e a dica do Pio já, então, fica anotada aí, Pio. Só mostra de novo a capa do livro pra gente. Esse é curtinho, é um resumo, Sim. É a pretensão do conhecimento, do Hayek, Friedrich Hayek, e tem o outro, a arrogância fatal. Esse é mais, ele era um escritor meio prolixo, mas genial, né? Perfeito. A arrogância fatal. Bom, Marcília, do noticiário, o que não dá para passar batido? Talvez até antes disso, você pode comentar também,
Tem os votos ainda para serem lançados do Fachin, do Edson Fachin, da Carmen Lúcia e do Cássio Nunes Marques. Não vão mudar o resultado final, mas eles podem trazer um pouco de racionalidade para esse debate, trazer essa regulação para alguma coisa mais tolerável, ou você tem pouca esperança, Marcília? Não tenho nenhuma esperança. Eu acho que só daqui para frente é só para trás. Eu acho que os votos tendem a ser aderentes ao da linha que está sendo puxada, que é a do ministro Moraes, como sempre, e que é o mais autoritário dos votos. Agora, independente disso, o ponto-chave aqui nem vai ser qual vai ser o voto mais aderente ou não, porque basicamente é isso, vai ter conceitos que você manda uma notificação, conceitos que vai ter o dever de cuidado, esses conceitos vão significar qualquer coisa, então qualquer coisa pode ser feita por qualquer voto. Não importa muito, porque seja o que for, vai resultar em censura pela subjetividade dos conceitos hoje que vão ser entregues para as plataformas como dignos de serem retirados por meio por proatividade ou por notificação, tanto faz. O ponto, portanto, não é esse. O que eu acho, e essa é a notícia que não pode passar batido, é de que o ministro Barroso anunciou que vai fazer um almoço com os seus colegas, né? Acho que na quinta-feira, salvo engano, ou amanhã ou quinta-feira, vai fazer um almoço com os seus colegas para justamente buscar um consenso naquilo que é o mais importante de tudo isso, que é qual vai ser o órgão que fiscaliza a plataforma. Já que eles estão entregando para a plataforma o dever de fazer tudo, então deixa de ser importante o que e passa a ser importante quem vai dizer se as plataformas estão ou não fazendo certo. Esse órgão que o ministro Dino teve a pachorra até de dizer que poderia ser a PGR, imagina o Gonê dizendo o que as plataformas fazem de certo ou errado, esse órgão que o ministro Moraes sugeriu que pudesse ser o próprio órgão do TSE que foi utilizado para fiscalizar as eleições, outros sugeriram o órgão de fiscalização da inteligência artificial, enfim, cada um sugeriu uma coisa. Isso é que vai ser objeto desse almoço. E isso é o mais importante. Eu diria até que se há oposição no país, a oposição deveria estar atenta a esse órgão e deveria estar buscando meios de fazer com que esse órgão não esteja submetido ao STF, mas sim ao Congresso. E se não estiver submetido ao Congresso, que pelo menos o Congresso regule esse órgão de forma a que o órgão fiscalize a plataforma, mas seja fiscalizado pelo Congresso. O STF fez a regulação, mas o órgão é que vai mandar. Essa é a grande notícia, esse almoço que eles vão fazer para decidir isso. Almoço que imagino terá como prato, sem dúvida alguma, servido comida chinesa. Vai depender essa proatividade do Congresso em vigiar e fiscalizar que órgão vai ser esse, vai depender muito dos efeitos daquela garrafa de uísque na cabeça do Hugo Motta, né, que ele bebeu no bico. Gente, muito obrigado, Marcília, mais uma vez pela participação na Última Análise, e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Anne, obrigado, José Pio Martins, foi um prazer tê-lo com a gente também. E obrigado principalmente a você que esteve conosco até agora. Última Análise sempre de segunda a quinta-feira às 7 da noite, reprise no dia seguinte. Até o nosso próximo encontro.